Bom, pessoal, continuando aí a emissão de radiação alfa, beta, gama, vamos dar uma olhada na radiação beta. A radiação beta, vamos colocar o símbolozinho dela aqui. A radiação beta, ela também é chamada de raios beta ou partículas beta. Elas são partículas negativas, tá, semelhantes aos elétrons, ou seja, cada partícula beta é um elétron. Então a partícula beta apresenta carga menos 1 e a massa 0. Nós representamos assim, ó. Quando você pegar a partícula beta, 0 e menos 1. Aí fica uma pergunta curiosa, né? Você fala assim, mas peraí, são partículas do núcleo do átomo. Ok, são partículas que saem lá, são nucleares. E aí você me diz que a partícula beta é um elétron, mas existe elétrons no núcleo? Bom, admitindo-se que o núcleo não contém elétrons, a partícula beta, que é um elétron, deve se formar pela desintegração de nêutron, né? Então, quando você tem lá no núcleo um nêutron, esse nêutron, quando ele se desintegrar, ele vai produzir um próton mais presta atenção nisso aqui, ó, elétron, que é a partícula beta, mais um neutrino. Então, na verdade, o núcleo, o nêutron que está no núcleo de um átomo, aquele, né, já quando você tem lá, você tem as partículas positivas, nêutrons, prótons, né, no núcleo de um átomo. E girando em torno dele nós temos os elétrons, não é isso? Na eletrosfera. Esse é o esqueminha básico aí. Acontece, você vai falar assim, o núcleo do átomo ele não tem elétrons, ok. Mas ele tem o núcleo do átomo neutro. E o nêutron, quando ele é desintegrado, ele produz um próton, um elétron e o neutrino. Tá certo? Então a partícula, aí nós temos a segunda lei da partícula beta. Quando você tem um elemento químico e ele emite partícula beta, um dos seus núcleos é desintegrado. Se a gente der uma olhada aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou fazer assim, para pegar esse esqueminha aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Ó, eu vou pegar do Césio 137, do problema lá, acidente em Goiânia. Tem alguns vídeos aí no blog sobre ele. O número de massa do Césio 137 é 137. O número atômico é 55. Então, o número de prótons é 55. O número de nêutrons, eu tenho que subtrair. 137 menos 55, ok? 7 menos 5, 2. Peguem para 13, de 13 para 5, 8, não é isso? Então, tá aqui, 82. Aí o Césio, aqui, ele emitiu uma radiação beta. Ou seja, ele perdeu um elétron. Mas não é um elétron da eletrosfera. É um elétron que fazia parte do nêutron. Então, um dos seus nêutrons foi desintegrado e agora ele produziu um próton. Então, aumenta um próton. Olha só, ele não tinha 55 prótons? Como um dos seus nêutrons é desintegrado, agora ele tem 56 prótons. E a massa continua inalterada, 137, produzindo agora o bário. Se eu der uma olhada nesse cara aqui, ó, e eu for calcular agora o número de massa desse cara, é 137. Tá? Então, o bário e o Césio 137 são isóbaros, possuem a mesma massa. O número atômico, 56. O número de prótons, 56. E o número de nêutrons? Bom, eu tenho que pegar 137 menos 56. 7 menos 6, 1. De 13 para 5, 8. 81. Agora você entendeu? Ele não tinha 82 nêutrons? Não caiu para 81? Um dos seus nêutrons foi desintegrado, produziu um próton, por isso que aumentou o número de prótons, liberou um elétron, que na verdade é a radiação beta, e liberou o neutrino.
Tá? Então, é daí que vem a radiação beta. Okay? Então, se a gente tiver, essa é a nossa segunda lei, da radiação. Se eu tiver, por exemplo, um elemento químico, vamos pegar aqui um exemplo, o urânio 239. Deixa eu pegar aqui. Urânio 239 e a sua massa 92. Se esse cara liberar uma radiação beta, ele se transforma num elemento químico genérico, genérico X, mais a radiação beta que ele liberou. A radiação beta não tem massa, mas é um elétron, tem uma carga negativa. Então, eu perdi um elétron porque um dos núcleos aqui foi desintegrado, se transformando, liberando radiação beta, que é um elétron, e produzindo um próton. Então, se o seu número de prótons, o seu número atômico era 92, agora vai para 93, e a sua massa continua, 239. Tá? Então, agora nós temos o elemento X, o elemento urânio, que liberou a radiação beta, que é um elétron, mas é um elétron que estava fazendo parte de um dos nêutrons do núcleo do urânio. Então, essa é a segundo tipo de radiação, que é liberada, a radiação beta.